Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais sem enrolação. É o seguinte, galera, bora falar sobre fundos imobiliários. Já fiz uma série completa, venho conversando com vocês há 6, 7 anos sobre o tema. E agora que eles tiveram uma quedinha, todo mundo para de falar, talvez seja a hora certa de continuar. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Fundos imobiliários que estão caindo e ninguém quer. Mas antes de tudo isso, já sabe, se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho, até porque meu próximo vídeo é o aporte da carteira, você não quer perder aonde eu tô colocando meu dinheiro. E já me diga também nos comentários a seguinte questão: há quanto tempo você investe em fundos imobiliários? Começou esse ano, começou em 2023, já investe há muito tempo? Coloca aí nos comentários que eu quero entender como é que a galera tá, se já tá investindo há muito tempo ou não. Então, sem enrolação, só falar sobre o contexto antes de falar sobre alguns fundos imobiliários. Tá se discutindo a alta da Selic, então o Galípolo deve assumir no final do ano, ele que foi colocado pelo PT, pelo presidente Lula ali, vai assumir o Banco Central. Ele mesmo disse aqui que tem chance do Copom subir a Selic em setembro. Em setembro ainda é o Campos Neto, o manda-chuva. Mas o Galípolo já está ali assumindo algumas coisas e não tem como o PT reclamar do Campos Neto e não falar nada do Galípolo. Então, qual o cenário que a gente tem atual? Estão falando em alta da Selic. Xalão, o que você acha que vai subir? Não sei. Não sei. Mas a gente já pode concluir que provavelmente não vai cair. Nos Estados Unidos, já temos aí praticamente 1 ou 2 baixas contratadas nas próximas reuniões. Mas aqui, cair será algo muito difícil. Então, primeiro ponto, a Selic, o CDI, deve continuar alto por pelo menos 1 ano, 1 ano e meio, 2. Esse é um dado muito importante. Tanto que as previsões dos analistas no Boletim Focus semanal, ela tem vindo nessa linha de juros de 10% ainda em 2025 ao longo do ano. Isso abre para a gente uma janela maior de oportunidades. A janela continua aberta. Até quando? Bom, até 2050, né? Porque daí 5 anos que a gente tem essa porra dessa janela de oportunidade aberta. A oportunidade nunca chega, tá sempre na janela, né? Mas juro maior por mais tempo significa mais tempo, mais oportunidades para aporte. Como eu aporto todos os meses, eu prefiro até que isso demore, porque uma hora nós teremos um rally de ativos. Nas ações já está acontecendo um pouco, nos fundos imobiliários só quando os juros começarem a cair. Morreu aquela história de que vão taxar os dividendos e tal, mas daqui a 2, 3, 4 meses isso volta. É cíclico. Por isso que sempre que volta a história de que vão taxar os fundos imobiliários e eles caem, eu compro um pouquinho, porque isso vai acontecendo de tempo em tempo. Mas temos essa janela agora de oportunidades nos investimentos. Eu penso muito nos fundos imobiliários para receber dividendos, vocês sabem disso. O mercado não para de crescer. No último boletim dos fundos imobiliários da B3, nós tivemos aí mais 47 mil investidores em julho, movimentando 6 bilhões de reais. Então o cenário para os fundos imobiliários não é ruim. Eu comecei a falar aqui no canal, por essa época, 2017, 2018, nós tínhamos 200 mil investidores em fundos imobiliários. Estamos chegando aos 3 milhões de investidores. Por quê? É óbvio. É um mercado que o brasileiro gosta, imóveis, e também receber uma rendinha mensal. Eu sei que tem gente que fala que não vale a pena, que é melhor investir isso ou naquilo. Essas pessoas estão certas, que elas não entendem de fundos imobiliários. Então eu prefiro que o cara que não entende ou que é burro não invista. É melhor, porque você não entende daquilo. Agora a gente que entende acaba pegando bons fundos imobiliários. Combinado? Então é um mercado bom, na minha opinião, e que segue crescendo e pagando bons dividendos. Recentemente saíram algumas matérias, inclusive falando que os fundos imobiliários estão pagando acima da Selic, alguns fundos imobiliários, e dentre esses fundos imobiliários tem esses 5 aqui. Então eu vou falar um pouquinho deles, e enquanto eu falo, eu vou dando a minha opinião. O primeiro desses fundos é muito conhecido aqui do canal. É o HTMX11, o Hotel Max Invest, é um fundo antigo. Ele é composto por 21 ativos, hotéis, que tem mais de 400 quartos à disposição do fundo. Ele foi muito afetado pela pandemia, mas depois se valorizou e eu consegui aproveitar. Como destaque negativo, eu coloco o preço, ele está bem acima do seu valor patrimonial. As pessoas também olham a vacância, eu não acho que seja a parte mais importante, eu vou explicar o porquê. E nos últimos 12 meses teve um pagamento muito interessante.
A taxa de ocupação, apesar de estar na faixa dos 60%, ela está muito boa. Vocês estão vendo aqui? E as diárias também tiveram um aumento significativo de 2021 para cá. Então, quando chegou a pandemia, a taxa de ocupação foi quase a zero. Agora está 60%. A diária foi para a faixa dos R$ 200. Agora está R$ 577. Então, é um fundo de hotéis, certo? Certo. Começou a pandemia. As pessoas pararam de viajar, porque o segmento dele é de negócios. São hotéis de negócio, não é férias, não é nada. São aqueles hotéis em São Paulo, eu vou mostrar para vocês, que você vai numa feira, feira de supermercado, feira de noiva, Fórmula 1, você fica nesse tipo de hotel. Durante a pandemia, esse fundo sofreu demais. Quando a pandemia foi acabando, eu avisei aqui... E a gente conseguiu pegar e lucrar demais. Ele está fazendo uma baita diferença na minha carteira. É mais um exemplo de que quem acompanha o mercado de fundos imobiliários pega boas oportunidades. Então, entenderam? Mais de 400 quartos de hotéis, um sofrimento enorme durante a pandemia e agora a ocupação está subindo e o valor das diárias também. Quem está viajando está vendo, está tudo caríssimo. São bons hotéis, mas 51% estão na área econômica, são esses viagens na área econômica, boas regiões em São Paulo, o que é interessante, e estão na hotelaria de negócios. Ibis, Faria Lima, Ibis, Morumbi, Stam Plaza, Intercity, são os hotéis Inside, são esses hotéis focados em viagens. Alguns ativos estão aqui, a maioria, acho que do pessoal que acompanha o canal já deve ter ficado num hotel desse tipo, muito focado em negócios, e a localização ajuda demais. Por isso que durante os eventos esses hotéis costumam ficar lotados, o que ajuda muito na sua ocupação média. Durante uma feira, Fórmula 1, jogos importantes, esses hotéis acabam ficando lotados. Então, pô, vai ter um jogo Vasco e São Paulo, Vasco e Palmeiras. Vem a torcida do Vasco para São Paulo, a torcida do Vasco é enorme, lota todos os hotéis. Então, esse tipo de evento, uma final de Libertadores, Vasco e alguém em São Paulo, é uma lotação absurda. Até porque o poder aquisitivo da torcida do Vasco é muito grande. Se fosse outros clubes cariocas, pô, o pessoal ia ver com barraca, dormir no ônibus. O pessoal do Vasco não. Então, eventos, feiras, Fórmula 1, a galera fica nesse tipo de hotel. E da onde vem o dinheiro desse fundo? Do aluguel dos quartos ali, das diárias. Então, quando você se hospeda num Ibis desse daqui, não são todos os Ibis, você paga a sua diária, parte vai para o fundo imobiliário, a depender do hotel, dessa forma. E também, de tempos em tempos, eles vendem alguns quartos. Então, eles estão sempre comprando alguns quartos e vendendo. Quando que eles vendem? Quando tem um lucro bacana. Então, foram lá, compraram um quarto do Ibis por 400 mil. Daqui a pouco a região valorizou, aconteceu alguma coisa, ofereceram 700 mil. Ele vende e paga a diferença. Esse é um ponto interessante. E isso causa uma distorção nos pagamentos. Eu olho muito para esse lado. Por quê? Bom, eles estão com a compra de mais um hotel, e aí vocês já vão entender onde eu quero chegar. Pagaram no último mês 1,25 e nos últimos 12 meses mais de 15%. E olha só a cotação. Como o fundo caiu durante a pandemia e depois subiu de novo, a rentabilidade do fundo nos últimos meses foi muito boa. Na carteira do canal teve um impacto gigante, então desde que eu comprei esse fundo ele já subiu 95,24%, mais os dividendos. Então fica ligado que eu vou fazer um vídeo na próxima semana aí, ou o próximo vídeo sobre a carteira do canal, e aí você vai ver o que eu tô comprando. Esse é um grande ponto. Sobre a distorção de pagamento, o que acontece? O fundo todos os meses paga lá sobre os quartos, certo? Quando ele vende um quarto, o pagamento vem maior. Aí a galera se anima, pô, caralho, o fundo tá pagando muito, e compra o fundo, mesmo caro. Aí passa 1, 2, 3 meses. Sem vender nenhum quarto, o pagamento cai. Aí o pessoal fala, poxa, não, que merda de fundo, não sei o que, vou vender. Aí o preço desaba. É quando você tem que comprar. Então, para quem tem tempo e gosta de ganhar dinheiro, de repente você não gosta de ganhar dinheiro, aí tudo bem. Pra quem tem tempo e gosta de ganhar dinheiro, acompanha isso que de repente você vai fazer uma graninha. Agora eu tô com muito tempo, mas já fiz isso no passado, entendeu? O fundo pagou muito, a galera se anima, compra. Pagou pouco, vende. Isso acontece com outros fundos também. Se você tem tempo, depois eu posso até falar mais sobre isso no vídeo da carteira, mas é um ponto interessante. Acontece em outros ativos também, acontece em ações. Então, esse fundo eu falei mais um pouco, que eu conheço bem, tá na carteira do canal. O resto eu vou passar rapidamente pra gente ver
desses 4 fundos se tem algum que eu acho que vale para entrar na carteira do canal. Então o próximo fundo é o CACR11, acho que eu nunca falei dele aqui, é um fundo de recebíveis, possui mais de 24 mil cotistas, o preço está praticamente no preço justo, está um pouco acima, e pagou a brutalidade de quase 16% nos últimos 12 meses. O fundo é majoritariamente de recebíveis, ele está dizendo aqui o objetivo são os CRIs, os recebíveis, tem uma taxa de performance, o patrimônio líquido é de 500 milhões, então não é tão grande assim, mas não é um fundo para se ignorar. E como destaque dos setores, nós temos a parte residencial. Então é um fundo focado em CRIs residenciais com a correção pelo IPCA. A base de cotistas dos fundos vem subindo, o que é muito legal. E se você quiser entender o que tem dentro, e eu sempre tenho receio dos fundos recebíveis e faço esse alerta para vocês, você pode olhar no relatório gerencial do fundo. Então tá aqui o relatório gerencial, você pode ver qual é o CRI, qual é a securitizadora, qual a taxa do fundo, o vencimento, quantos papéis, a correção, o percentual que ele tem de carteira, se for muito alto, sai correndo. No último mês ele pagou 1,23 e nos últimos 12 meses aqueles quase 16% que eu falei. Então, recapitulando, é um fundo de recebíveis. No passado, nós vemos aí uma época que todo mundo queria fundo de recebíveis, só comprar fundo de recebíveis, fundo pagando 1,40, 1,30, e eu alertando, cuidado, cuidado. É mais fácil entender fundos de tijolo. Shopping, logístico. O pessoal andou comprando fundo de papel com 20, 30, 40% de concentração em uma obra, em um hotel. Se ferraram. Em CRIs, né? Não no hotel especificamente. Então, primeiro alerta aqui, cuidado com fundo de recebíveis. Quer investir? Invista. Olha quem está fazendo a gestão. Olha a empresa da gestão. Porque se der um problema, você pode perder seu dinheiro. Aí, pô, você investiu num ativo que não é para te dar tanta grana assim, fundos imobiliários é para ter um patamar de dividendo e vai subindo aos pouquinhos, e aí o negócio destruiu o seu patrimônio. Cuidado, tá? O próximo é o RZAK11, também não me lembro de ter falado desse fundo aqui, é mais um fundo de recebíveis, é claro que os recebíveis têm pago um valor interessante, são 43 ativos e mais de 50 mil cotistas. Esse é o primeiro dos 3 fundos que eu já falei até agora, que está abaixo do seu valor patrimonial e pagou mais de 16% nos últimos 12 meses. Vocês estão vendo aqui um resuminho dos destaques. Eu gostei dele estar abaixo do seu preço justo, do valor que ele tem de pagamento, mas continua sendo um fundo de recebíveis. São 43 ativos que você deveria olhar no relatório se você quisesse comprar. 41% do fundo tem uma estratégia de estruturados e o principal indexador também é o IPCA, mas tem 43% de CDI. Pô, Charlão, quero entender melhor o que é esse estruturado, onde é que vai ficar o meu dinheiro. No relatório do fundo, eles têm aqui, ó, eu peguei só parte, uma descrição de cada CRI. Você pode olhar aonde é que está, qual é a obra, o estágio. Então, por exemplo, tem um aqui que é do segmento Minha Casa Minha Vida. Então, ele vai pegar os CRIs, os recebíveis disso daí. Você tem que olhar o relatório do fundo antes de investir. Os dividendos dele caíram 5%, mas, pô, isso é muito pouco, ainda está pagando um valor muito alto. No último mês pagou 1,16 e nos últimos 12 meses 16,31. É um valor muito alto, interessante se você aceitar o risco e entender. Depois nós temos o MFI11, é o Mérito Desenvolvimento Imobiliário, não me recordo de ter falado aqui, e ele é do segmento híbrido. Ele tem uma gestão ativa com aquisição e participação em empreendimentos imobiliários. Está abaixo do seu preço justo e nos últimos 12 meses pagou 13,55. Tem taxa de administração e tem taxa de performance também. Pegando aqui mais detalhes do fundo, ele tem ativos em 5 estados e os empreendimentos residenciais estão focados no mercado de média e baixa renda. Então já está vendo aqui o seguinte, quando você coloca dinheiro nesse fundo, não é um fundo AAA. No relatório já está dizendo média e baixa renda. Quando eu invisto em coisas mais arriscadas, média e baixa renda, eu quero um rendimento maior, porque eu estou correndo um risco maior. Faz sentido para você? Se eu for receber pouco, eu quero correr um risco pequeno, porra. Por isso que eu digo que não vale a pena investir
em fundos imobiliários muito arriscados, sem uma perspectiva de ganhar muito dinheiro. Caralho, qual o sentido disso? Não tô dizendo que esse fundo é assim. Tô dizendo que já que eu tô falando sobre várias coisas, eu tenho que te alertar sobre isso. São 28 ativos formando a carteira atual do fundo, 6 concluídos e 12 em obras e 9 em pré-lançamento. Tem bastante informação aqui da urbanização, das obras. Você pode pegar tudo isso no relatório. É um fundo de desenvolvimento. As coisas podem sair errado, podem dar errado. Por isso que, na minha opinião, o ganho tem que ser maior. Você pode até ver aqui como está o andamento das obras, o valor, o custo dessas obras, o custo incorrido até o momento, custo a incorrer. Super bacana enxergar esse tipo de coisa. E para quem tem dúvida do que eles fazem, olha só alguns ativos. Tem um residencial, vocês estão vendo aqui? Praticamente até um loteamento com VGV alto. Tem aqui Terras da Estância, que me parece outro residencial. Aí depois nós temos aqui um prédio, um projeto de médio padrão, esse último na cidade de Santos. Eu não estou falando mal desses fundos, eu estou dizendo o seguinte, cuidado, só entre naquilo que você entende o básico. Não dá para sair que nem um louco investindo em qualquer coisa. Então, caso eu decida investir no fundo desse, eu vou abrir o relatório, imprimir, olhar cada ativo, tomar os cuidados básicos. Mas, se eu estou investindo num negócio que as coisas estão em crescimento e tem muito risco, eu preciso ganhar mais ou menos dinheiro do que quando eu vou investir num fundo de shopping, que está tudo construído, só cai dinheiro no meu colo. Aqui eu tenho que ganhar muito mais, porque o risco é muito maior. Você entendeu isso? Porra! Se você não entendeu, não invista em nada, até que você entenda. E por último, mas não menos importante, VGIR11 é o valor ACRI CDI, também do segmento de recebíveis, muito grande, mais de 250 mil cotistas, mais de 1 bi de valor de mercado, bacana, olha o tamanho que esse fundo tem, está praticamente no seu preço justo e pagou 13,5% nos últimos 12 meses. Também no relatório você pode olhar várias informações desse fundo, ele é praticamente todo de CRI e diferentemente de quase todos os outros fundos, 98,7% tem como indexador o CDI. E a gente viu que o CDI vai ficar alto agora ainda em 2024, alto em 2025. Então, quem está investindo em fundos que tem como indexador o CDI, deve ficar aí 1, 2, 3 anos ganhando muito dinheiro. Eu tenho na carteira do canal um fundo de CDI, produção me cobre de falar mais sobre ele no próximo vídeo. É um fundo muito maior do que esses aqui. Eu não vou me meter em qualquer coisa, já falei com vocês. Dando prosseguimento, o que esse fundo faz, aonde ele aloca? O fundo atualmente possui uma exposição a praticamente todos os segmentos do mercado imobiliário, embora seja mais concentrado no segmento residencial. 73,6% residencial e 10,6% escritório. Então, mais um residencial. A gente já olhou os outros aqui, tem muita coisa residencial. Quer entender aonde está o seu dinheiro? Só olhar no relatório. Aqui os CRIs direitinho com todas as suas informações. Chegou ao bilhão, tanto na questão dos valores é bacana, quanto na quantidade de cotistas que eu mostrei para vocês. No último mês pagou 1,02%. E nos últimos 12 meses, 13,5%. Xalão, quanto custaria montar essa carteirinha que saiu nessa matéria? Bom, deixa eu fazer o meu jabá aqui, que quase não é um jabá. Quer aprender a investir? Eu já te falei, entra na minha comunidade. Além de você aprender a investir em fundos imobiliários, eu te ensino a investir no exterior, a investir em criptomoedas, uma porrada de coisa num lugar só. Você para de sair comprando uma porrada de curso. Quer aprender a investir em cripto, compra coisa. Quer investir em ações, compra outra. Quer aprender a investir no exterior, compra outra. Cara, você está gastando todo o seu dinheiro ao invés de investir. Então, entra na minha comunidade que eu te ensino tudo lá, tá? No último ano, esses fundos aqui tiveram uma alta, praticamente todos, sendo 2 subindo mais de 15%, porra, o que é bastante coisa, né? E custaria para você menos de 500 pratas montar uma carteirinha com esses fundos. Então, vivo falando, não investe quem não quer. Você gastaria menos de 500 pratas e já ganharia aí, ó, quase R$6 isento de imposto de renda no mês dos seus fundos imobiliários. É pouco? É pouco, mas você vai aportando todo mês, recebe dividendo, aporta mais, recebe dividendo, aporta mais, recebe dividendo, aporta mais. Vai virando uma bola de neve. É muito melhor do que essa galera que fica botando dinheiro na porra do tigrinho, fica comprando ação aí, uma hora sobe, outra hora cai, faz cagada. Porra, cara, faz um planejamento, pelo menos parte da sua carteira, você tem que bloquear de cagada.
você aporta e reinveste todo mês. Aporta e reinveste todo mês. Não fica girando, pelo amor de Deus. Combinado? Então falei aqui com vocês sobre o mercado de fundos imobiliários, vai muito bem, obrigado. Sem taxação ainda, mais 47 mil investidores, crescendo pra cacete, girando 6 bilhões. E de quebra ainda mostrei aqui 5 fundos rapidinho. Eu sou suspeito, gosto do HTMX. E desses outros 4 aqui, teve um que eu achei interessante, vou estudar e qualquer coisa volto a falar com vocês. Antes de ir embora, já sabe, se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho, que o próximo vídeo é da carteira do canal. E me diga nos comentários, há quanto tempo você investe em fundos imobiliários? Começou esse ano? Investe há 2 anos? Há 3 anos? Não começou ainda? Me diga nos comentários que eu quero saber como é que a galera tá. E se gostou, curte o vídeo, curte o canal. Até a próxima.